Êxodo 18, verso 20, a palavra de Deus diz assim: ensina-lhes os estatutos e as leis, e faze-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Amém. Graças a Deus. Pai, obrigado pela oportunidade de mais uma vez ouvirmos a Tua palavra, palavra que nos ensina o caminho, palavra que nos mostra o que fazer. Queremos conhecê-la e praticá-la, Pai. Queremos pô-la em prática em nossas vidas. Por isso te pedimos, fala ao nosso coração aquilo que precisamos ouvir essa noite. Queremos ouvir a Tua voz, não as doutrinas do homem, nem as filosofias do mundo, mas a palavra de Deus, que alimenta a nossa vida e que transforma a nossa vida. Te peço, ó Deus, entregando minha vida em Tuas mãos, a unção do Teu Espírito, para que eu seja um instrumento em Tuas mãos e possa ministrar de acordo com a Tua vontade. Oramos por isso, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Amados, o que esse versículo nos fala é uma grande realidade. A palavra do Senhor está nos dizendo, através do versículo 20 de Êxodo 18, Deus está ministrando e trazendo uma orientação, dizendo: ensina ao povo os estatutos, as leis, para que eles possam saber o caminho que devem andar e a obra que devem fazer. Isso ainda vale para a nossa vida hoje, irmãos, porque temos um caminho a percorrer, temos um trabalho a realizar, mas para isso precisamos conhecer a palavra de Deus, conhecer os princípios de Deus. O que rege a nossa vida? O que nos guia nessa caminhada? O que nos ensina o que fazer e o que não fazer? São as nossas ideias? São as filosofias do mundo? Ou é a palavra de Deus? Se é a palavra de Deus, nós precisamos conhecê-la. Por isso Deus está dizendo: ensina isto, ensina a palavra, ensina os estatutos, ensina a lei, para que então as pessoas saibam como viver, saibam como agir, saibam o caminho que elas precisam tomar. Todos nós precisamos dessa orientação vinda da parte de Deus. Conhecer a palavra para sabermos o caminho e para sabermos também o que nós devemos fazer. E esse é um conselho do sogro de Moisés, falando que ele deveria ensinar o povo dessa maneira, para que o povo então soubesse o caminho. Mas isso não saiu da cabeça daquele homem. Isso foi uma inspiração de Deus. Ele foi usado por Deus para trazer essa mensagem, dizendo a Moisés: olha, ensina, fala da palavra, para que as pessoas saibam como viver e como se conduzir. Isso ainda hoje, queridos, é algo importante para nós, conhecermos a palavra de Deus, para que a gente possa realmente saber o que é importante na vida e como nós vamos nos conduzir de acordo com essa palavra. Todos nós precisamos conhecer alguma coisa, todos nós precisamos trilhar um caminho e todos nós devemos fazer alguma coisa. E as coisas mais importantes estão definidas nesse conselho do sogro de Moisés, inspirados por Deus. O que acontece normalmente é que a maioria das pessoas não consegue se situar corretamente nessas áreas da vida. Não sabe direito o que é importante conhecer. Segundo a Bíblia, o que é mais importante conhecer é a palavra de Deus. São os ensinamentos do Senhor. Mas muita gente busca preencher o conhecimento com todas as outras coisas. Não que elas não sejam importantes. É importante uma formação acadêmica? É importante. Estudar é importante? Sim, é importante. Ter conhecimento das coisas do mundo é importante? Sim. Mas o que adianta ter tudo isso se eu não conheço o principal, a palavra de Deus? Não vou saber como agir, não vou saber o caminho que tomar,
não vou saber o que fazer direito. Então, todo esse conhecimento no mundo não basta, não é o suficiente. E muita gente está hoje confusa porque não sabe se situar nessas áreas que Deus destaca aqui como coisas muito importantes. Há pessoas que sabem muitas coisas, têm muito conhecimento, mas esse conhecimento não se traduz em transformação das suas vidas. Elas são muito estudiosas, elas conhecem muitas áreas, têm uma vasta cultura, têm muito conhecimento, mas, entretanto, esse conhecimento não serve para mudar o seu caminho, não serve para mudar as suas atitudes. O que adianta conhecer tanta coisa se eu não mudo o meu caminho, se eu não mudo as minhas atitudes? Só o que faz a gente mudar o caminho e as atitudes é o conhecimento da palavra de Deus. E há pessoas também que fazem muitas coisas. Além de conhecer, elas fazem coisas demais. São muito ativas, têm muitas atividades. Mas o que elas fazem não supre também as suas carências, as suas necessidades. Porque não fazem coisas realmente relevantes segundo os princípios de Deus. Então é muito ativismo, mas que não se traduz numa mudança de vida, numa realização de vida, porque também as atitudes não são baseadas na palavra de Deus, não são baseadas nos princípios de Deus. E há pessoas também que desejam muitas coisas, têm sonhos, desejam, aspiram coisas maravilhosas para as suas vidas, mas não conseguem realizar nada. Ficam só sonhando, ficam só desejando, mas não conseguem fazer, porque não se motivam corretamente, não têm fundamentos nas suas motivações, e aquilo que fazem não traz felicidade. Por quê? Não são direcionadas pela palavra de Deus. Irmãos, nós temos um privilégio de conhecer a vontade de Deus, que é revelada a nós pela sua palavra. Conhecer o que Deus aprova e o que Deus não aprova. Conhecer o plano de Deus para a nossa vida. Conhecer o caminho que Ele quer que a gente ande. E conhecer o que Ele quer que a gente faça. Nós temos todas as condições de ter um conhecimento relevante, de ter uma atitude de vida condizente com esse conhecimento e de ter realizações que realmente façam diferença. É um privilégio que nós temos, se conhecermos os princípios da palavra de Deus, se conhecermos suas leis e os seus estatutos. Nós vamos saber o caminho que a gente deve andar e nós vamos saber o que nós devemos fazer. Isso é que a Bíblia vai nos ensinar. Então eu queria destacar aqui alguns princípios da Bíblia que nos vão mostrar algumas coisas importantes nesse sentido. Primeiramente, abra sua Bíblia comigo em João, Evangelho segundo João, no capítulo número 9, no versículo número 25. Aqui essa palavra nos fala sobre o saber, o conhecimento. João capítulo 9, versículo 25, está escrito assim: Ele retrucou, se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Que história é essa que a Bíblia está nos contando? A história de um homem cego, de nascença, que foi milagrosamente curado por Jesus. Está no capítulo 9 do Evangelho de João, você pode ler a história, se inteirar dos acontecimentos. Esse homem é curado de uma maneira sobrenatural. Depois as pessoas vão interrogá-lo, intrigadas com o que aconteceu. Como é que pode um homem assim ser curado dessa maneira sobrenatural? E ficam ali perguntando o que aconteceu, quem é esse que te curou, como é que é essas coisas, como pode isso acontecer? E nesse momento ali, sendo interrogado, ele responde àqueles que estão perguntando sobre essa cura e sobre quem o curou. E aí ele diz essa frase que nós lemos: olha,
Estavam dizendo que esse Jesus que o curou devia ser algum pecador, devia ser um homem que não tinha muito conhecimento ou que tinha um poder que não era de fato de Deus. E aí ele responde, olha, se ele é pecador, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que é o mais importante. Eu era cego e agora eu vejo. Agora eu enxergo. Para aquele homem não tinha nada mais importante do que esse conhecimento prático e simples. Eu era cego e agora eu estou enxergando. Então ele não sabia direito quem era Jesus, como é que aquilo aconteceu, mas ele sabia que em Jesus ele teve a resposta para a sua maior necessidade. Vivia há muitos anos, desde que nasceu, numa situação triste da cegueira. E naquele dia, ele foi tocado e transformado pelo poder de Deus através de Jesus. Eu era cego e agora eu estou vendo. Veja, ele não tinha grande conhecimento, até porque era cego. Veja, se hoje é difícil uma pessoa ser cega, imagina naquela época. Hoje ainda temos recursos, temos escolas para cego, temos linguagem braille para cegos, temos um monte de recursos que o cego pode conhecer alguma coisa. Quando ele é esforçado, você vê que ele se forma em faculdade, que ele trabalha, que ele tem emprego, que ele faz. Mas naquela época, um homem cego de nascença, quem perdia tempo com ele não sabia nada. Ele não tinha instrução, não tinha conhecimento, não tinha ninguém que lhe ensinasse nada, a não ser esmolar. Era a única coisa que ele sabia. Pedir uma ajuda para poder comer e viver. Então era um homem que não tinha curso primário, nem secundário, nem superior. Era um homem que não tinha curso de teologia, de política, de filosofia. Não tinha nada disso. Só tinha uma coisa na vida: as trevas da sua cegueira que o cercavam. Mas agora ele tinha um grande conhecimento. Eu conheci Jesus. Eu não sei quem ele é, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Tem algum conhecimento mais importante do que esse, irmãos? Pensa. Quanta gente hoje tem curso de tudo que é coisa, tem formação de tudo que é coisa, mas não conhece Jesus. A Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que adianta o homem conhecer todas as coisas se ele não conhece o Salvador? E que adianta ele conhecer as pessoas mais importantes do mundo, as maiores influências, e não conhecer Jesus? Veja, esse cego traz uma lição muito grande para a gente de conhecimento. Conhecia nada, não tinha nada, não sabia de coisa nenhuma, mas ele teve o privilégio de conhecer Jesus, que o tirou da cegueira e da escuridão e o trouxe para a luz. Você que é cristão, você sabe bem do que esse cego está falando, porque a mesma coisa aconteceu conosco. Eu vivia cego, você vivia cego. Embora a gente enxergasse, a gente estava morto nos nossos delitos e pecados. Vivíamos em completa cegueira espiritual, dominados pelo pecado e pelo reino das trevas e seu príncipe Satanás. Mas agora os nossos olhos se abriram. E a gente precisa saber mais do que isso. Que saber há nesse mundo mais importante do que esse? Eu estava morto nos meus delitos e pecados, agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. Agora eu conheço Jesus. Eu antes conhecia tanta coisa, mas agora eu conheço o mais importante. Essa é uma lição maravilhosa, para a gente ajustar a nossa vida nas coisas que realmente são importantes e que realmente fazem diferença. Ele foi salvo. Não há nada mais importante do que saber que eu sou salvo. Não adianta eu saber de todas as ciências. É como Paulo disse, se não tiver amor, tem nada. Mas quem é a fonte do amor? Deus é amor. Aquele que permanece em Deus, permanece no amor, e Deus nele, ele é amor. Então o maior conhecimento que o homem pode ter é o conhecimento de Deus.
para que você possa dizer como esse homem: eu era cego, eu estava perdido, mas eu fui achado, agora eu vejo, agora eu enxergo, agora eu tenho vida, e vida em abundância que Jesus me deu. Não há outro conhecimento mais importante do que esse. Veja, o apóstolo Paulo teve essa experiência. Abra aí a Bíblia em Atos 26. Atos capítulo 26, versículo 15 ao versículo 18. A Bíblia diz assim: então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão pelos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Olha o que Jesus está dizendo para Paulo: Paulo, a tua missão que eu te envio a fazer é abrir olhos de cegos. Veja como Deus enxerga uma pessoa do mundo. Veja como Deus enxerga um não cristão. Não é Paulo que está dizendo isso, foi Jesus que disse isso para ele. Eu estou te enviando para você abrir olhos de pessoas. Por quê? Elas estão cegas. E por que estão cegas? Porque estão nas trevas. Então você vai abrir os olhos dela para que elas se convertam e saiam das trevas para a luz. Saiam da potestade de Satanás para Deus. Veja, quem não está com Deus está com Satanás. Não tem um meio termo. Quem não está na luz está nas trevas, não tem penumbra, não tem mais ou menos. Ou está com Deus ou com o diabo, ou na luz ou nas trevas, não há um estágio intermediário. E ele está dizendo para Paulo: Paulo, eu estou te enviando para isso, para você abrir olhos, para você tirar gente do poder de Satanás e trazer para mim, para Deus, para você trazer visão a quem hoje está cego. Qual o conhecimento mais importante na nossa vida? É o mesmo daquele cego. Olha, eu não sei, eu só sei que eu era cego, agora eu vejo. Eu só sei que eu estava perdido, agora eu estou salvo. Veja o que diz Pedro, 1 de Pedro 2,9. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo número 2, versículo 9. Vamos ler o que diz a palavra de Deus. Primeira epístola de Pedro, capítulo número 2, versículo 9, diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou da onde? Das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus está dizendo: vocês estavam em trevas, mas Ele tirou você das trevas e trouxe para a luz. Como é que estava aquele cego? Desde que nasceu? Em trevas. E agora? Eu vejo. Eu era cego, agora eu vejo. Esse é o maior saber. Esse é o maior conhecimento que a gente pode ter. Há pessoas que vão passar nesse mundo conhecendo muita coisa, adquirindo muito conhecimento, estudando muito, sendo até pessoas importantes e boas naquilo que fazem, mas não vão conhecer esse principal conhecimento de que estavam cegas e que agora podem ver, de que estavam nas trevas, mas que puderam vir para a luz. Esse é o principal conhecimento. Como eu disse, há muita gente também fazendo muita coisa, realizando muita coisa, mas que de repente não tem valor algum. Um exemplo bíblico que eu quero levar para você está em Filipenses capítulo 3. Vamos ler a Bíblia em Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses capítulo 3, versículo 13 e versículo 14. O próprio Paulo nos dá uma lição de algo importante para fazer. Filipenses 3, 13 e 14, ele diz assim: irmãos,
quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo fez muita coisa, realizou muito, como o próprio Senhor o mandou fazer. Nós vimos ainda há pouco, eu constituí você, eu enviei você, para você abrir olhos, para você fazer isso e isso e isso. Mas aqui Paulo está dizendo uma coisa importantíssima que ele faz, e ele diz, uma coisa faço. Fazendo isso, já é bastante, irmãos. Essa atitude de Paulo aqui, é a atitude que falta em muita gente hoje. Muita gente no mundo não toma essa atitude, e infelizmente alguns na igreja também não tomam essa atitude. O que ele diz? Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo. Infelizmente há pessoas que não têm alvo na vida. Infelizmente há pessoas que não esquecem o passado. Infelizmente, há pessoas que não caminham para frente, ficam paradas, estagnadas, ficam ali cercadas, não é? Como que aprisionadas. Paulo dá uma lição muito importante em algo importantíssimo para se fazer. E ele chega a dizer, uma coisa eu faço, eu me esqueço do que passou e eu avanço para o que está diante de mim, eu avanço para o prêmio da minha vocação. É o meu alvo. Eu tenho um alvo na vida. Como é importante ter um alvo na vida. Eu falei ainda há pouco de pessoas que fazem muitas coisas, mas de repente não concluem nada que fazem. Não chegam a final de nada que iniciam, porque não tem um alvo. E ela faz isso, faz aquilo. Quando a gente era perdido, isso também acontecia com a gente. Acontecia contigo? Toda hora alguém te dizia, olha, vai por aqui, olha, vai por ali, olha, faz isso, faz aquilo, e você ia, vai naquele lugar, vai consultar aquele ali. Você não ia assim? Você não ia para lá e para cá, fazendo uma coisa, fazendo outra, querendo uma solução? Quando você estava com alguma doencinha, vinha alguém que ensinava uma simpatia, ó, faz isso aqui, que isso aqui é batata, ó, vai ficar bom. E você fazia, não é? E a gente faz muita coisa. E a gente inicia muita coisa e não termina o que inicia. Não chega até o final, porque falta um alvo. O cristão tem um privilégio, o cristão tem um alvo definido por Deus, trazido a nós pela palavra, como o sogro de Moisés ensinou. Moisés ensina a palavra para que as pessoas saibam o caminho e saibam o que fazer. A palavra me dá o meu alvo, então eu sei o caminho, eu sei o que fazer, e uma coisa eu faço, prossigo. Mas para prosseguir, eu preciso esquecer o passado. Há pessoas hoje presas no passado, há pessoas acorrentadas, não conseguem realizar nada nas suas vidas porque se acham marcadas por um passado, aí não avançam, não concluem, não têm um alvo, não têm uma direção. Irmãos, nós temos um privilégio, esse privilégio não é só de Paulo. Todos nós poderíamos dizer a mesma coisa. Eu me esqueço. É uma decisão. É ou não é? Você tem duas opções. Ou você se lembra, ou você esquece. O que você prefere? Eu prefiro lembrar das coisas boas. Você prefere o quê? Você prefere lembrar das coisas boas ou das ruins? Eu prefiro esquecer as ruins. Você prefere o quê? Mas a decisão é de cada um aqui. A gente que, não sei porquê, não sei com que critério, decide só lembrar do que é ruim. Decide não esquecer o mal. Decide não esquecer o sofrimento. Não esquecer o que ficou para trás. Paulo decidiu, eu esqueço do que ficou para trás. E eu prossigo para o que está na frente, o meu alvo, o prêmio da soberana vocação.
Deus soberano me chamou, me vocacionou. Ele tem um alvo para mim, é lá que eu quero chegar. Assim Paulo vivia. Ele tinha um alvo e por isso ele fazia o que era mais importante. Olha, irmãos, quem se abate, quem desiste, quem se lembra do mal, quem fica pensando em coisa ruim, não sai do caminho, não anda, não avança. Muito pelo contrário, tende a retroceder e nunca vai chegar ao alvo. Até que tenha o alvo, não consegue chegar nele. Porque decidiu ficar pensando no passado, decidiu ficar se lamentando, decidiu desanimar. Então isso é importante a gente saber. A gente saber o alvo, a gente saber esquecer o passado e continuar caminhando. E quem me ensina isso é o Evangelho, é a palavra de Deus, que me ensina a caminhar, independente do que acontecer. Aprenda a caminhar, aprenda esse conhecimento tão importante, saiba disso de uma vez por todas. E por fim, eu disse aqui que as pessoas desejam muitas coisas, sonham com muitas coisas, buscam muitas coisas, mas normalmente também não buscam o que é essencial e importante. Um exemplo eu quero deixar na palavra de Deus, no Salmo 27, no versículo 4 e 5. Salmo número 27, versículo 4 e versículo 5. A palavra de Deus diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. O salmista diz: uma coisa peço e busco. Uma coisa. Se a gente pudesse pedir, o que você pediria, né, irmãos? Lembra do gênio da lâmpada? Faça 3 pedidos, né? É sempre 3, né? Não sei por que inventaram isso. Mas se você pudesse pedir um só, o que você pediria, né? Será que a gente pediria bem? Ou a gente faria o que diz lá a Bíblia na carta de Tiago: pedis e pedis mal, para esbanjar nos próprios prazeres. Como é que seria o nosso pedido? Será que o nosso pedido seria como o sábio Salomão, né? Que podia pedir tudo, podia pedir dinheiro, quero ganhar na loteria, quero ganhar na Mega Sena. E o que ele pediu? Sabedoria, o melhor pedido. E aí Deus viu ele pedindo isso e ainda deu mais do que ele pediu, porque ele pediu bem, não pediu para esbanjar nos próprios prazeres. Uma coisa peço ao Senhor, uma coisa busco. O que a gente busca, irmãos? Eu fico às vezes pensando o que as pessoas buscam quando vêm à igreja. A gente busca tanta coisa, né? Tantas áreas que a gente busca, solução aqui, solução ali, vida amorosa, vida familiar, vida profissional, isso e aquilo, tantas coisas que a gente necessita, que a gente busca, não é? Mas o salmista diz, Davi, né? Uma coisa eu peço, uma coisa eu busco. É de uma precisão enorme, não é? Você buscar uma coisa, você pedir uma coisa e colocar realmente algo que é importante, algo que vale a pena, algo que vale a pena ser buscado e desejado. Muitos de nós estão perdidos nos seus desejos, perdidos nas suas buscas, nas suas vontades e acabam por não conseguir nada. Tem um ditado no mundo que diz: quem muito quer, nada tem, não é? Porque é muita coisa que eu quero muito, no final não tem nada. E Davi me ensina aqui a pedir uma coisa. E o que ele pediu, hein? Olha o que ele diz:
morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Veja como era importante o templo para ele. Não o prédio, não as paredes, mas o simbolismo que ele significava. A meditação nas coisas de Deus, o aprendizado das coisas de Deus, a contemplação da beleza do Senhor, como ele mesmo diz aqui. E ele dá a razão no versículo 5. Por quê? No dia da adversidade, e olha, vai ter dia da adversidade, sabia disso? Não posso enganar você, dizendo que não vai ter dia da adversidade. Está tudo bem, de repente, surge uma notícia, como chegou a notícia para a gente ainda há pouco. Existe o dia da adversidade, existe ou não existe? E Davi está sabendo disso. Então eu quero morar na tua casa, Senhor, eu quero contemplar a tua beleza, eu quero contemplar o teu templo, a tua santidade, porque eu sei que no dia da adversidade ele vai chegar, o Senhor também vai me esconder no seu pavilhão, o Senhor vai me esconder no teu tabernáculo, o Senhor vai me acolher e vai me colocar sobre uma rocha. Sabe qual é o símbolo aqui? O símbolo de segurança. Escondido na presença de Deus, colocado sobre uma rocha, a salvo no dia da adversidade. Uma coisa peço, morar. O que ele quer? Morar no templo? Simbolicamente falando, ele quer um abrigo. O lugar normalmente que a gente se sente mais seguro é em casa, né? Por pior que seja. Você chegou em casa, você tem uma sensação, né, de segurança. Até quando você mora num bairro perigoso, tal, entrou, fechou a porta, você, opa, cheguei, graças a Deus, né? Cheguei, entrou os filhos dentro de casa, graças a Deus, chegaram bem, né? Que é um lugar de segurança. Para Davi, o lugar de segurança dele é a casa de Deus, é o templo do Senhor, é o lugar que ele se sente seguro, porque ele sabe do cuidado de Deus. Ele quer contemplar, por quê? Ele quer experimentar essa graça, essa proteção, esse conforto, não é, que só Deus pode nos dar, essa sensação de segurança. Você tem sensação de segurança em Deus? Você lembra daquele louvor antigo, que segurança tenho em Jesus, pois já desfruto o gozo da luz. A luz, viu? A luz das trevas para a luz. Agora tenho segurança. Davi queria essa segurança. Segurança que o dinheiro não consegue comprar, que o segurança armado não consegue te dar, né? Não, isso ninguém consegue fazer pela gente. Essa sensação de segurança é nessa contemplação, é nessa meditação. Eu quero meditar no Senhor, no teu templo. É isso que Ele quer. Irmãos, essa é a melhor vida possível que Deus tem para nós. Conhecê-lo, conhecer sua palavra, conhecer quem nós somos, conhecer a nossa salvação, fazer a sua vontade, ter um alvo na nossa vida que é cumprir o chamado, como disse Paulo, não é? E por fim, desejar estar mais perto dele, desejar coisas que realmente valham a pena. Isso é uma vida diferente. Essa é a vida plena que Deus propõe para você. Enquanto essas áreas da sua vida estiverem desajustadas, você nunca vai ser plenamente feliz. Enquanto você estiver conhecendo coisas que não mudam nada, fazendo coisas que não acrescentam nada, e desejando coisas que também não mudam nada, nunca vai haver felicidade completa e plena e verdadeira. Mas o que Deus tem para nós, irmãos, é você conhecê-lo, conhecer sua palavra, fazer sua vontade e desejar a sua presença. Faça isso e você vai ser feliz. E vai se sentir, como diz Davi aqui, protegido por Deus.
escondido no recôndito do seu tabernáculo, sobre uma rocha, colocado pelo Senhor. Essa vida que Deus tem para você. Amém? Busque isso. Conheça a palavra. Conheça Deus. Faça o que Ele quer. Busque a sua vontade. Deseje a sua vontade. Em nome de Jesus.